E a nossa primeira conversa de hoje é com Fábio Rodrigues, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém. Fábio, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Quando a gente fala de aeroporto, nessa época do Círio, a gente imagina, é o pique do aeroporto de Belém, é o período do Círio? Na verdade, o nosso melhor mês histórico normalmente é julho. O período que a gente chama de período do Círio para nós, que normalmente vai da terça-feira que antecede o Círio até o sábado posterior, no caso a gente está contando aqui de 8 a 20, esse período é um grande pico, mas diluído no mês inteiro ainda é julho. E não existe mais aquela figura do voo extra, me parece que a oferta já abrangeu, já ficou grande. Na verdade, a gente foi crescendo muito na quantidade de frequências, né, dentro do que as companhias aéreas conseguem suportar com a sua malha. Mas para você compreender, mesmo sem voos catalogados como extra, nesse período que eu lhe falei aí, catalogado de 8 até 20 de outubro, nós vamos ter 8 mil assentos a mais ofertados. Poxa, muita coisa, né? Exatamente. Bem, nós estamos usando percentualmente qual a capacidade do aeroporto? O que é que ainda existe que pode crescer? Olha, na verdade, pelas contas, né, dos projetistas, o terminal de passageiros consegue suportar mais de 7 milhões de passageiros. E a gente no ano... 7 milhões mês? Não, 7 milhões ano. Ano. E a gente no ano passado encerrou com um pouco mais de 3 milhões e meio. Ah, então ainda tem muita coisa aí para andar. Principalmente nós temos ainda um espaço muito grande de janelas no período da manhã. Há uma concentração em 3 horários muito forte, né? Agora a gente está chegando num quarto horário, Mauro. A gente pega um período... Isso que eu ia lhe perguntar, não tem uma forma de diluir, não? Somos final de linhas. Na verdade, vai muito da forma como as companhias aéreas organizam a malha delas, né? Então, assim, mas hoje a gente já tem um momento próximo de 5 e 6 da manhã que a gente tem 8 aeronaves estacionadas no pátio. Isso aí não acontecia. Tem um grande período entre meia-noite e 1h30, 2 horas da manhã, que a gente das 13 posições fica com as 13 ocupadas. Mas o nosso maior movimento ainda é pela madrugada. Somos um aeroporto noturno. Noturno e de hora do almoço. A hora do almoço é bem solicitado. Entre 11h30 até 2h30 da tarde nós temos bastante Fábio, operação. por que está sendo usado agora a pista auxiliar e não a principal? É questão de vento, são os meses BRO ou realmente já começou a obra na pista principal? Na verdade, a ordem de serviço para a execução da obra da pista principal foi dada há cerca de 10 dias. E no momento... Mas já há uns 2 meses que está se usando auxiliar. Em alguns momentos a gente precisou por conta de questões relacionadas com topografia, com uma preparação para... Então nada tem a ver com vento, né? Não. É obra mesmo. É obra mesmo, né? A nossa pista agora, ela está fechando, a pista principal está fechando entre meia-noite e 11 da manhã, com exceção da madrugada de quarta, que ela só fecha às 6, numa programação que foi feita, Mauro, de forma a atender a malha aérea existente. Por que ela não fecha, por exemplo, na madrugada de quarta? Porque a gente recebe voo internacional. 767 e a gente são aviões maiores. Exatamente. A auxiliar é muito menor do que a principal? Ela tem 1.000 metros a menos, só que no que se refere às características técnicas para as operações das aeronaves usadas em Belém, ela só não suporta o A321, o 767 e o A330. Que são justamente os voos internacionais. E como é que vocês vão fazer com esses voos no período de obra mesmo? Na verdade, a programação da obra foi feita para que o horário desses voos fosse preservado. Então, no horário em que esses voos comumente utilizam, né, a nossa pista, ela vai estar aberta para operação. E o que será feito? Qual é a obra? Vai recapar toda... Na verdade, o que vai acontecer é uma troca integral da capa, o eventual ajuste na parte da base dela, onde se detectar necessário depois da retirada da capa, e depois a instalação de um balizamento muito moderno nas 2 pistas, né? E aplicação de grooving também, né, das ranhuras na pista principal. É a segunda etapa do empreendimento. Isso demanda quanto tempo, Fábio, de obra? A nossa previsão é encerramento em julho de 2021, com um detalhe que não está programada intervenções tão agudas no período chuvoso. A programação foi justamente porque não tem como fazer uma aplicação de asfalto tão firme. O governo federal já informou que em 2021 o aeroporto de Belém será privatizado. Isto é uma preparação para essa privatização?
Não, mesmo que não acontecesse qualquer tipo de movimento... Já estava na época. Na verdade, era um momento oportuno para se fazer, né? O aeroporto, ele tem, digamos assim, o seu esgotamento de alguns dos vetores e o sistema de pistas estava chegando próximo a isso aí. Então, foi necessário fazer primeiro a pista auxiliar para que ela tivesse apta, né, a receber o desvio dos voos que estavam utilizando comumente a pista principal. Só para você ter uma ideia, a pista auxiliar, em condições normais, ela recebe 5% das operações. Então, ela precisava ter sido totalmente, né, revitalizada. Hoje ela está num percentual bem alto. Bem elevado. E está dando conta, sem problema. Eu lembro do primeiro áudio de piloto, na primeira operação dela, no 28 de fevereiro desse ano. A torre pede um reporte para o piloto de como é que está a pista. Ele fala, macia, macia. Então, para nós foi um momento muito feliz. Eu estava lá naquela madrugada para acompanhar a primeira operação, e para quem trabalha conosco, né, foi um momento muito Em nível tecnológico, o aeroporto está up to date, está tudo dentro do... Sim. E a cada momento a gente vai trabalhando com intervenções pontuais para melhoria de conforto. Então vamos entrar agora na estação de passageiros, que a maioria só pensa no aeroporto na estação de passageiros. Né? Houve uma série de mudanças, né, com novos lojistas chegando, né, novas operações de alimentação e uma certa prioridade para a área de embarque, que a gente nota que isso é mundial, desde a questão das torres gêmeas, não se recomenda muito ou não se atrai muito visitantes no aeroporto, né? Sim as pessoas que vão viajar. Então, eu estou notando que se dá muito mais preferência para a área de embarque. E Belém começou nisso, né? Na verdade, Mauro, a preocupação não é nem tanto o vetor segurança, até porque, historicamente, o nosso país, ele não tem, digamos assim, esse tipo de ameaça. Na verdade, o que acontece? Hoje há muita conectividade. Só para você ter uma ideia, as operações que levam para a Flórida, para Fort Lauderdale, apenas 40% dos passageiros embarcam em Belém. São voos que são alimentados por conectividade vindo do Sudeste, do Nordeste, e esses passageiros acabam permanecendo mais tempo dentro da área de embarque. Então, a gente procura entregar para eles opções para que eles não precisem sair, né? Que eles possam utilizar o embarque. Então, a Azul alimenta esse voo de vários locais... Exatamente. Que coincidem mais ou menos com o horário do voo internacional. Todo o planejamento da malha... 40% é de Belém. 40% em média daqui. O restante são operações de conectividade. E a gente provê a área de embarque de forma que o passageiro não precise sair, né? Eu penso que está bem equilibrado. No início da nossa gestão, a gente só tinha 2 lanchonetes no embarque. Hoje nós temos 6 opções, né? E dessas 6 nós temos 4 onde você consegue lanchar por R$15. Isso é um detalhe interessante, porque preço dentro de aeroporto é pescar num aquário, né? O que ele pedir, você tem que pagar, não tem opção, não pode sair. Então, isso aí é perigoso. Bem, mas você fez algumas medidas lá de uma nova área de embarque, né? Que você tirou do meio do aeroporto, passou para a ponta, e deu uma noção assim de amplitude. Parece que o aeroporto ficou bem maior. Na verdade, a gente conseguiu, com essa medida, dar uma dinâmica de eficiência, porque... a gente só tinha 2 equipamentos de raio-x naquele espaço central. Eu até coloquei um terceiro, mas ficou numa diagonal, que era digamos assim, era um teste, era um conceito provisório para a medida que estava por vir para levar para 4. Você tem uma ideia, para eu poder aprovar voos novos, eu tenho que mostrar que o aeroporto é capaz de fazer que a fluidez aconteça. Com 2 equipamentos de raio-x, a minha conta é de 180 a 220 passageiros hora. Então, com 2, quando eu tenho uma quantidade de volume naquele momento, eu não consigo ampliar. Quando eu aumento para 4, eu dobro a minha capacidade, eu consigo receber novos voos. Essas medidas acabaram mais com as filas? Diminuíram as filas? Certamente. Na hora do pique? Diminuíram as filas. A gente tinha um desconforto muito grande, que a fila chegava próximo da escada rolante. Tornava até perigoso, porque você subia a escada rolante e não tinha para onde ir, né? E como deu certo daquele lado... Você repetiu lá no Internacional. Agora a gente está replicando. A gente não está mais nem chamando de embarque internacional, Mauro. A gente chama hoje de embarque B.
O embarque A atende apenas operações domésticas e o embarque B, domésticas e internacionais. Até porque as internacionais são muito pontuais, né? A gente, na verdade, faz para que a gente possa receber mais voos internacionais. Hoje são 4 empresas operando voo internacional em Belém, né? Gol, Azul, Suriname, TAP e Latam, são 5. São 5. A Gol faz Paramaribo. A Gol faz Paramaribo, a Azul faz Fort Lauderdale e Cayena, a Latam faz Miami, a Suriname faz Paramaribo e a TAP faz Lisboa. Qual a previsão de novas? Eu andei lendo aí que a JetSmart, uma chilena que está chegando aí, baixo custo, imagina algo por Belém. Na verdade, a gente recebeu um contato da diretoria de operações deles, nos apresentando uma espécie de questionário, né, pedindo informações técnicas do aeroporto, contatos de entidades públicas, pedindo uma espécie de um raio-x do aeroporto e até perguntando sobre política de incentivos. E a gente direcionou essa pergunta para a Setur, né, que é o órgão que historicamente trata desse tipo de... Agora, no final do ano, haverá um incremento de frequências no voo para a Europa. Isso. O que é que você pode nos adiantar sobre isso? Na verdade, hoje, Mauro, o aeroporto recebeu o diretor técnico da TAP, que apresentou para nós, de uma forma muito aguda, né, a aeronave que passa a ser utilizada pela TAP nas frequências daqui, que é o A321, ele chama de classe LR. Né? Essa aeronave ela começa a operar já em 29 de outubro e, por conta disso, a TAP muda a estratégia e aumenta a quantidade de frequências. Até porque esse novo avião, embora moderno, novíssimo, ele é um pouco menor do 767, né? Me parece que 80 assentos a menos. Na verdade, não, eles usam o A330, né? Então, usando essa aeronave, eles passam a ofertar 171 assentos por voo e são 5 operações semanais, com o planejamento para 6 operações semanais no momento do pico. Então, em dezembro, a gente já vai ter passagens sendo ofertadas pela TAP de sexta a domingo, só segunda-feira que eles não vão operar aqui. Para nós é uma felicidade, chegamos aqui na cidade com 2 operações semanais, alcançamos uma 3ª sazonal e agora a gente... Uma curiosidade, já que você sabe o percentual da Azul, qual é o percentual de passageiros de Belém nesse voo da TAP para Lisboa? É muito elevado, é mais de 65%. É pouca conectividade. Aqui, o voo para Lisboa, o pessoal... O avião tem uma boa ocupação, tem decolado? A ocupação é muito boa, a ponto que no ano de 2018 foi eleito... a 3ª melhor operação internacional da TAP, a frequência Belém-Lisboa. Foi eleita pelos passageiros. Uma coisa que a gente achou bem relevante. Eu não sei e como vai ser dia 28? Vai ter batismo do avião? Dia 29, né? 29. Certamente terá batismo, que é uma tradição dos aeroportos que a gente faz. Os carros de bombeiro fazem aquele túnel de água. Eu não sei se a companhia aérea, isso eu até instiguei os operadores locais a fazer algum evento mais próprio, né, para marcar essa nova fase, digamos assim. O aeroporto está pronto, a gente consegue fazer a festa tanto do lado de dentro quanto então, do lado vamos a alguns fora. detalhes rapidinhos. A cooperativa de táxi, não já está na hora de mudar um pouco a frota? Olha, com relação a essa parte, Mauro, eu não tenho gestão. A regulação do sistema de táxi é feito pela Prefeitura Municipal. Existe uma lei que determina que a cooperativa de táxi especial, né, o táxi especial do aeroporto, atenda a alguns requisitos, né? O nosso trabalho ali, basicamente, é encontrar um posicionamento para que se atenda o cliente e os carros ficarem estacionados. Na hora do pico, você se preocupou com a fila no check-in? Sim. Mas na hora do pico, há uma fila imensa para pagar o estacionamento. O que é que falta de modernidade? Um totem, por exemplo? Na verdade, isso foi uma cobrança que foi feita de uma forma bem rígida com relação ao operador. E o pacote de diminuir o valor da primeira hora, que você sabe que isso foi feito, levou em conta essa baixa performance. Algumas coisas a gente conseguiu fazer. Basicamente foi o seguinte: olha, vocês não estão com condição de cobrar o preço que vocês cobram. E aí diminuíram o valor. A gente está preparando uma nova licitação
para um contrato novo que deve iniciar em janeiro desse ano, onde a gente pretende equalizar também esse modelo de entrega. Vocês estão em obra nos banheiros e aquele forro está muito feio, né? O nosso forro, a gente inicia a troca da testada dele, aquela parte de que fora. Que fica de fora? Logo depois do cílio, e vai ser um negócio meio complicado, porque ele é muito elevado e a gente vai ter que colocar andaime. Muito provavelmente a gente vai ter alguma diminuição de espaço lá para aquela circulação. Para o estacionamento. Mas é aquilo que precisa ser feito. O estacionamento já ficou pequeno nessas horas de pico? Não, Mauro. Não há reclamações sobre isso? Na verdade, a reclamação maior é que alguns entendem que deveriam ter mais liberdade para estacionar em áreas laterais. Que não necessariamente tivessem que pagar. Mas eu penso que isso é uma questão que está muito mais voltada a uma preocupação só com si próprio e não com o total. Porque ali precisa se ter fluidez. A gente ainda tem algumas dificuldades, e eu peço até a atenção do passageiro, com alguns taxistas que não são da área e que largam seus carros ali na frente e ficam tentando garimpar passageiros, ocupando e constrangendo o espaço do meio-fio. Até onde eu sei, eles estão multados, mas assim, isso é uma prática que continua sendo recorrente. Recentemente tivemos até um apoio da CEMOB, alguns foram guinchados, mas isso continua. Eu penso que se... E, Fábio, o receptivo do cílio começa quando? Vai de quando a quando? No aeroporto, ele inicia, Mauro, no dia 8 de outubro. Lá com carimbó e tudo mais? Na verdade, primeiro com a visita da imagem peregrina, que eu vou ter a honra de receber em minhas mãos, uma missa. A gente vai fazer o batismo das aeronaves de uma forma diferente, com a água abençoada. Uma coisa que a gente começou a fazer em 2017 e o passageiro agora já tem essa expectativa. Na descida, carimbó, mas também vamos ter flash mob, uma parceria Belém, Aeroporto de Belém, Setur e Belém Tour. Distribuição de cheiro do Pará, distribuição de castanha, fitinhas, muita cultura. As bandas das organizações militares vão estar presentes também, tocando música típica. Pessoal passageiro, o pessoal da Infraero, todo mundo dançando junto, enfim, unindo fé, diversão, cultura popular. Fábio, muito obrigado por mais essa entrevista, cheia de informações. Parabéns pelo teu trabalho lá. A gente vê melhorias constantes e continue assim, que você sabe que o aeroporto é a sala de visita da cidade, a maioria chega via aérea, né? Já que as nossas distâncias rodoviárias são muito grandes, então nós precisamos ter boas-vindas. Mauro, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é a quinta vez que eu venho aqui com você desde que eu assumi. É um local onde a gente sente muita tranquilidade para levar os puxões de orelha quando merecidos e também para divulgar as boas novas, né? Então, eu fico feliz com o seu feedback e da sua audiência. Tá, muito obrigado. Logo depois do intervalo, vamos falar de teatro paraense. Cláudio Barradas, com 90 anos de idade, e Edir Augusto Proença. Eu volto já.